E é muito importante você poder se conectar com as suas emoções, porque você é um ser vivo. Nós temos sentimentos. Nós falamos aqui no seminário sobre as emoções, que as emoções são legítimas. Não existe emoção ruim nem emoção boa. E não existe sentimentos negativos e positivos. Como nós podemos medir a gravidade do nosso sentimento é quando é diante da atitude que nós temos diante do que nós estamos sentindo. Então, tudo que nós estamos sentindo é legítimo. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por essa manhã, porque o Senhor nos deu mais um dia para viver, e queremos viver intensamente hoje, como se fosse o último dia, e que possamos aproveitar o tempo que nós temos aqui, Senhor, para andar na Tua presença, andar nos Teus princípios e poder desfrutar da vida abundante que o Senhor tem, que o Senhor ofereceu, que o Senhor prometeu para nós. Nós te louvamos pela Tua bondade. Que o Senhor venha nesse momento falar ao nosso coração, o Senhor venha nesse momento nos consolar, venha nos animar, venha nos conduzir a andar e aproveitar o tempo que ainda nos resta aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para falar com o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estão bem? A minha ansiedade está passando. Já estou melhor. Então, a mim toca nesse dia compartilhar, né, com você a respeito da campanha, do tema da campanha que foi proposta para esse mês. Você não está sozinho. Mas nós temos percebido, desde a pandemia, não na pandemia, né, mas desde a pandemia, agora nesses últimos tempos, o quanto que a pandemia deixou um saldo negativo na vida da maioria da humanidade. Um saldo negativo de ansiedade, medo, frustração, insegurança, depressão, vontade de morrer, desilusão. E muitas pessoas ainda estão nessa situação. Elas não conseguiram sair. E aí, quando vai terminando a pandemia, vem a situação que nós estamos passando agora. No momento de decisão, no momento de escolhermos a pessoa que vai governar sobre as nossas vidas nesse ano que vai, a partir desse ano que vai entrar. Então, isso tem deixado muitas pessoas desiludidas, porque as pessoas não sabem mais em quem acreditar. Humanamente falando, a palavra de Deus diz que a gente não deve confiar nos homens de uma forma que nós venhamos pensar que eles podem fazer alguma coisa por nós, de nos dar esperança de uma vida melhor. A nossa esperança, ela deve estar no Senhor. Muitas pessoas estão se sentindo sozinhas. Outras estão só. Mas há uma diferença muito grande entre o estar só
e o se sentir sozinho. Muitas pessoas estão só por opção. Um tempo de cuidado com a sua vida, cuidado com o seu tempo, não querer relacionar com pessoas porque querem um tempo assim, exclusivo para si. Outros estão só porque estão sendo obrigados a ficar só. Mas outros estão se sentindo sozinhos. A pessoa se sente só, aí já vem um sentimento, onde ela se sente só. E o sentimento nada mais é do que como é que eu posso dizer? Um estado de insegurança, de abandono, a solidão. E a solidão, ela tem deixado um saldo muito negativo na vida das pessoas. E na Bíblia, a Bíblia relata algumas pessoas que experimentaram a solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Tem pessoas que sentem solidão, se sentem sozinhos, mesmo estando no meio de muitas pessoas. E isso é uma característica do ser humano, da humanidade. É uma característica do homem, do ser humano. E alguns homens na Bíblia, que a Bíblia relata, que a gente pode perceber, alguns homens que passaram por isso, que até mesmo Jesus passou, né? Momento de solidão, momento de se sentir sozinho. Davi foi uma pessoa que se sentiu sozinho. E ele orava a Deus, ele clamava a Deus, porque ele sentia solidão, ele se sentia sozinho. Jeremias também, Elias, Jó, Jonas, Paulo e também Jesus. Por que Jesus se sentiu só? Porque também Jesus, ele era humano. E o ser humano sente solidão. Por isso foi necessário que Jesus fosse até a cruz, fazer expiação por nós, porque Jesus sentiu o que nós sentimos. Ele passou por momentos que nós, como seres humanos, passamos. Jesus também passou, porque a humanidade de Jesus o levou a sentir aquilo que nós sentimos. E por muitos momentos, Jesus, estando sozinho, sentindo solidão, ele ia orar. Ele não fazia outra coisa a não ser orar. Ele ia orar porque ele ia buscar a presença do Pai. Porque quando ele buscava a presença do Pai, ele se sentia protegido. Então ele não deixou se sentir só. Se sentir sozinho não é um pecado, mas é um momento, é um estado que qualquer pessoa pode ficar, se sentir. Existem pessoas que se sentem só porque elas não querem ter relacionamento com outras pessoas, elas querem ficar sozinhas, exclusivamente sozinhas, porque elas imaginam, se eu tiver um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa pode me ferir. Então, para se proteger, ela prefere ficar sozinha. Mas nós percebemos na Bíblia que quando Adão estava sozinho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, nesse caso, Deus fez o quê? Fez uma companheira para ele, fez uma esposa para ele. E o que aconteceu? Ele ficou feliz quando Deus deu aquela companheira para ele. E da mesma forma, Deus tem feito isso hoje no meio do seu povo, na humanidade. Deus tem feito. E Deus disse que Ele nunca iria nos desamparar.
Ele fez promessas para vários líderes na Bíblia, vários filhos seus, que ele não desampararia, não nos desampararia. Nós não ficaríamos sozinhos. Ele estaria conosco. Ele fez promessas. E que nós precisamos é crer nas promessas dele. Mas nós temos mais facilidade de crer nas mentiras de Satanás do que crer nas promessas de Deus, que não nos desampararia. E que ele estaria conosco em qualquer situação. Ele estaria conosco nos momentos de alegria, nos momentos de festa, nos momentos bons. Mas ele também disse que estaria nos momentos ruins. Mas para isso nós precisaríamos buscar a presença dele. Assim como Jesus fazia quando se sentia sozinho, que ele ia orar, ele ia para se sentir seguro. E ele percebia que quando ele orava, ele ficava mais forte, porque ele conseguia desfrutar da presença do Pai. Muitas pessoas vão para o outro lado quando se sentem sozinhas. Hoje a gente vê. Eu creio que no meio cristão também acontece isso. As pessoas vão para as drogas, elas vão para a bebida, elas vão para qualquer outra coisa que faça com que ela saia daquele momento que ela está aqui. Também é um momento de tristeza. Mas Jesus nos deu um bom exemplo. Ele ia para a presença do Pai, ele ia buscar o Pai. Ele se sentia feliz, ele se sentia protegido quando ele buscava a presença do Pai. E como ele prometeu estar conosco para sempre, muitas vezes nós deixamos o Senhor. E isso é natural quando uma pessoa deixa de buscar a presença de Deus, sentir solidão. Porque não há nada nesse mundo que nos satisfaça. Nada. Não há dinheiro, não há posição social, não há bem material, não há riqueza nenhuma, não há pessoas, não há nada melhor, nada que nos satisfaça do que buscar a presença de Deus. Porque dentro do ser humano existe um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio, ele passou a existir na vida do homem quando o homem pecou. Porque antes do homem ter pecado, o homem estava satisfeito com a presença de Deus. O homem não se sentia sozinho. Estava satisfeito porque ele estava preenchido diariamente com a presença do Criador, do Pai, da fonte da vida. Mas a partir do momento que o ser humano se desconectou de Deus, um grande vazio, um vazio existencial, se formou dentro dele, porque ele não tinha mais a presença de Deus. E quando nós não buscamos a presença do Pai, nós nos sentimos assim, sozinhos, mesmo que nós estejamos rodeados de pessoas. Se a nossa alma estiver vazia, se o nosso espírito estiver vazio de Deus, nós sentimos solidão. Vi uma coisa muito ruim na gente, uma apatia, uma tristeza profunda, por causa da nossa necessidade de estar conectado com a fonte da vida. Então Jesus, na humanidade dele, ele se sentiu abandonado. Ele ficou sozinho, mesmo estando no meio dos discípulos. Ele se sentia só, mas ele buscava o refúgio dele, ele buscava força, ele buscava energia quando estava na presença do Pai, porque se ele não tivesse feito isso, ele não teria conseguido chegar até o momento do sacrifício. Ele não teria. Ele teria sucumbido. Como um ser humano que precisa de Deus. Ele teria sucumbido se ele não tivesse feito isso. Então não há porquê uma pessoa que
que está na presença de Deus, que busca o Senhor, não há por que ele sinta a solidão. Então a solidão acompanha uma pessoa que vive distante de Deus. Vendo o exemplo de Jesus, Jesus era Deus, mas naquele momento Jesus era um homem, sujeito a todos os sentimentos, as emoções que nós sentimos hoje. Mas como homem, ele deu esse exemplo para nós. De buscar em Deus o refúgio, de buscar em Deus a força, de buscar no Pai o alimento que ele precisava para sobreviver, para que ele pudesse chegar até o momento da crucificação. Porque se não fosse isso, ele não teria conseguido, como qualquer um de nós, teríamos desistido de chegar à cruz. E Deus providenciou uma forma de nós sermos nutridos, para não nos sentirmos sozinhos. Ele providenciou a igreja. Ele providenciou a comunidade. Primeiro, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Mas como o homem não pode viver sozinho, Deus proveu companhia para o homem. E Deus proveu a companhia através dos relacionamentos saudáveis. Pessoas que nos levam para perto de Deus. Os problemas que nós temos na vida nos levam a sentir solidão. Mas os problemas na vida existem com um propósito. Porque os problemas nos levam a buscar a Deus. Nunca a igreja orou tanto, jejuou tanto como a igreja tem feito agora nesse tempo agora das eleições, né? Não sei se você tem ouvido. Eu tenho visto vídeos que tem. Eu estou no grupo de oração pela nação. É online, é oração online. E eles mandam muitos vídeos e áudios também do que Deus está dizendo para a igreja. Que Deus quer que a igreja busque o Senhor com mais intensidade. Um dos vídeos que eu assisti agora, faz 2 dias que eu assisti, um pastor do Pará, ele é o líder das Assembleias de Deus em Belém, pastor Ezequiel. Ele enviou um áudio para nós do que Deus falou para ele com respeito às eleições, as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, e que só o que vai poder mudar a situação do nosso país é se a igreja do Senhor se colocar de joelhos, em oração, em jejum, buscando a face do Senhor, se arrependendo pelo pecado da nação, pelos nossos pecados, e buscarmos o Senhor com mais intensidade. Porque se a igreja não fizer isso, ele disse que os filhos dele no mundo vão sofrer, e especialmente no Brasil, que ele ama o Brasil, como qualquer outra nação, mas ele ama o Brasil, porque no Brasil tem muita gente que busca, que ora. Então é necessário que se faça isso. Nunca houve um momento tão grande assim de clamor como está acontecendo aqui. Por quê? Porque as pessoas estão inseguras, estão com medo, não sabem o que vai acontecer. O nosso país é o único país que ainda não tem o comunismo implantado, mas o diabo está trabalhando para isso. E Deus disse que se nós nos colocarmos de joelho e orarmos, Deus vai dar um livramento para o Brasil. Mas nós precisamos escolher aquilo que Deus escolhe, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ama. O que é que Deus ama, gente? Deus ama a justiça. Deus preza pelos princípios estabelecidos, que Ele estabeleceu para nós andarmos
pelos princípios. Então, se nós andarmos fora dos princípios, as consequências virão sobre a nossa vida. Nós e nossos filhos vamos sofrer amargamente. Deus disse que não é isso que Ele quer para nós. Então, o que está acontecendo hoje, a solidão que as pessoas estão passando, elas estão passando pela falta da presença de Deus na vida delas. Eu posso dar um exemplo de mim. Eu todo dia tenho o meu dever, né, o meu devocional, meu compromisso para com Deus. Todo dia eu tenho. Se por algum dia acontecer alguma coisa e eu não fizer isso, a minha alma fica aflita. Eu me sinto como se eu tivesse desamparada. E isso me faz com que eu busque o Senhor, com que eu busque a presença dEle. Então, uma necessidade que Ele colocou dentro de mim e dentro de você. Buscar. Então, não há nada melhor do que estar na presença dEle. E você pode estar na presença de Deus, na igreja, em casa, no teu quarto. Fechar a porta do teu quarto, entrar lá, fechar a porta, quer dizer, você vai para um lugar quietinho e lá você vai ficar com Deus e vai somente relacionar com Deus. Então, a primeira coisa que o ser humano precisa é um relacionamento diário com Deus. A segunda coisa que o ser humano precisa aqui na terra para que ele não se sinta sozinho, é ele ter pessoas que ele possa relacionar. Então, Deus proveu a comunidade cristã, Deus proveu a igreja. Você sabe por que Jesus se sentia sozinho? Porque Jesus não tinha ninguém para compartilhar o que ele estava sentindo. Ele não tinha ninguém, porque se Jesus fosse dizer para eles, eu estou me sentindo assim, os seres humanos, eles ficavam mais sensibilizados. Um dia, quando Jesus disse para eles, eu vou para o Pai, não fiquem tristes, porque eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei outro Consolador, porque Ele estará para sempre convosco, até a consumação dos séculos. Não fiquem tristes, não fiquem desanimados. Eu vou, mas eu enviarei um outro Consolador. Então, Jesus estava dizendo que eles não podiam ficar sozinhos. Eles precisavam de um Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. Se eu não busco a presença do Senhor, eu não sou consolada pelo Espírito Santo. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu fico deprimida, mais eu fico triste, mais eu fico ansiosa. Então a igreja precisa fazer isso. Aquelas pessoas que ainda não têm esse relacionamento com Deus, essa aliança com Jesus, elas sofrem mais do que a gente. Elas sofrem muito mais porque elas não sabem como buscar. Todo ser humano precisa de alguém confiável para que ele possa dizer o que ele está sentindo. Nós vemos muitos casos nós já ouvimos, né, muitos casos de pastores que se suicidaram. Porque às vezes a gente quer demonstrar que nós somos fortes, que nós podemos sozinhos. Nós não queremos ser vulneráveis, nos mostrar vulnerável. Porque nós sustentamos uma posição de que eu posso, eu não preciso da ajuda de ninguém. Mas no reino de Deus, a igreja é feita através de relacionamento. Uma pessoa confiável que você possa dizer o que você está sentindo, como você está naquele dia. Uma pessoa que quando você diz eu estou triste, a pessoa não julgue você, não condene você, mas a pessoa possa dizer, você está triste, irmão, você está triste? Vamos orar. Você quer falar comigo sobre isso? Então uma pessoa confiável.
Então Deus proveu a igreja para isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja não pode só entrar e sair e voltar para casa. A igreja precisa ter relacionamento. E Deus proveu uma forma. Os grupos pequenos, as células, são lugares onde a gente pode se relacionar com as pessoas. Então precisamos ter uma pessoa confiável que nós possamos ligar para ela e dizer o que nós estamos sentindo. Porque o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 28, quando Jesus estava ensinando, antes dele subir, ele estava ensinando os discípulos, né? Ele estava dando orientação para eles. E ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar. E uma das coisas que nós precisamos ensinar para os nossos discípulos, para as pessoas que nós discipulamos para Jesus, porque não são nossos, são de Jesus, é dizer, você não está só. Porque Jesus prometeu que estaria conosco. Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século, ou seja, para sempre. Enquanto existir terra, Ele vai estar conosco. Enquanto Ele não fizer os finalmente, né, de tudo, Ele vai estar conosco para sempre. Nós não estaremos sozinhos. Nós não estaremos órfãos. E isso nós precisamos ensinar para as pessoas que não conhecem o Senhor, que têm sofrido com a solidão, que não tem para quem dizer o que está sentindo, que não confia em ninguém para dizer o que sente, porque se ela for falar o que ela sente, ela corre o risco de ser julgada, porque ela não pode sentir. Nós crescemos assim, que a gente não podia sentir, não podia chorar, não podia ficar com raiva, não podia ficar triste, não podia. A gente pode tudo. A gente pode tudo. Todos esses sentimentos e emoções Deus colocou em nós. Mas precisamos compartilhar com alguém sobre ele. Eu não posso ficar sozinho com a minha raiva aqui. Eu estou com muita raiva por causa de alguém que fez tal coisa comigo. A gente tem que ter alguém para que a gente possa falar aquilo. Eu estou com muita raiva por causa disso, disso e disso. E a pessoa ouvir caladinho e quando terminar poder nos ajudar orando com a gente. Orando com a gente para que a gente possa digerir aquilo. Nos livrar daquele sentimento que está nos consumindo. Ou está triste, por que está triste? Então muitas pessoas, por não ter com quem compartilhar, tem muitas pessoas que suicidam-se, porque não tem com quem compartilhar. Quando nós vimos a história de muitas pessoas, de líderes que tiraram a sua própria vida, e pastores, né, porque teve um tempo aí que eram muitas notícias que pastor, né, se suicidou. Aí alguém disse assim, poxa, por que ele se suicidou? Ah, já deve estar no inferno agora, né, tirou a própria vida. Não sei se está, né, a gente não pode julgar, dizer que está ou não está. Mas a dor é uma coisa terrível. A dor é terrível, irmãos. Então, se alguém não compartilha a sua dor com alguém, com a outra pessoa, se ela não compartilha, e ela vai deixando que aquela dor vá crescendo, ela vai sendo consumida pela dor. E vai chegar um momento que ela dá cabo da vida dela. Não é porque ela quer tirar a vida dela, é porque ela quer acabar com a dor. Toda pessoa que já tentou suicídio, que não morreu, que eu aconselho, que eu atendo, e faço terapia com elas dizem, a dor é tão grande que a gente não quer morrer, te pede para Deus, eu não quero, não é isso que eu quero, mas eu não aguento mais essa dor. Então ela foi no limite dela, porque ela não teve ninguém para dividir as angústias dela. Então Jesus deixou, ele disse assim, ele disse que não ia nos livrar dos problemas. Os problemas iam sempre existir. Eles vão sempre existir na vida, aqui na terra. Porque nós estamos em um lugar que não é a nossa pátria.
Por isso nós sofremos aqui. Ele não disse que ele iria tirar os sofrimentos, mas ele disse que nós devíamos ser corajosos para enfrentar. E ele, como humano, ele venceu o mundo. Nós não vamos vencer porque ele venceu. Nós vamos vencer porque ele disse para nós sermos fortes, corajosos, não desistir. Foi por isso que ele venceu. Às vezes a gente diz assim, um jargão, eu vou vencer porque Jesus já venceu por mim. Jesus venceu na cruz. Ele nos redimiu na cruz. Ele fez a expiação na cruz. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós não podemos dizer, Jesus já fez tudo, agora eu vou deixar que as coisas aconteçam. Ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo passareis por aflições, por dificuldade, por problemas. Mas tende bom ânimo, ou seja, sede corajosos, sejam corajosos. Não se dobrem diante das dificuldades, porque por tudo isso eu passei e eu venci. Então, se Jesus como homem venceu, nós também como homens iremos vencer. Uma coisa é você querer vencer sozinho, a outra é você vencer com Deus. Vencer com Jesus. Muitas pessoas não dão conta de transpor as dificuldades, as barreiras, porque elas não estão buscando com Jesus. Elas não convidam Jesus para estar com elas nessas dificuldades. Elas querem fazer sozinhas. E às vezes a pessoa se quebra. Então, quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, nós teremos. Enquanto a gente estiver aqui, isso vai acontecer com a gente. Quando nós falamos em solidão ou estar sozinho, isso acontece tanto no meio da igreja quanto fora da igreja. Na igreja, para aqueles que andam com Jesus, a diferença é que você está lutando e Jesus está com você. A maior luta, a maior batalha é de Jesus. Você dá um passo e ele dá 2. Porque o maior interessado que você esteja, não se sinta sozinho, se sinta acompanhado, e especialmente por ele. Porque se ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação, ele não mente. Ele vai estar. Eu e você só precisamos acreditar. Precisamos acreditar. Precisamos confiar nessa palavra que ele disse, nas promessas que ele fez para nós. E as coisas irão acontecendo e nós vamos vencendo a cada dia. Então, as dificuldades não é para nos matar, as dificuldades não é para consumir com gente, não é para nos derrotar. As dificuldades são para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Se você não buscar a presença de Deus, se você não buscar em Deus ajuda para transpor essas dificuldades, aí você vai se sentir sozinho. E é assim que as pessoas estão no mundo. E aí dentro do reino nós também muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas nós precisamos acreditar. Precisamos entregar para Deus. Fazer aquilo que é nosso, que nós podemos fazer. Existe uma coisa que eu aprendi faz mais ou menos um ano que eu aprendi uma coisa muito interessante. Não sei se você já ouviu falar disso, mas eu ouvi um certo pregador. Esse pregador, ele fala, é um conferencista, e ele fala sobre tudo isso que eu estou falando aqui, sobre emoções, sentimentos, essas coisas e tal. Então nós nos desesperamos muito quando nós não damos conta de uma coisa e pedimos para Deus que Ele nos ajude naquilo.
naquela situação. Mas nós fazemos que entregamos, mas não entregamos. Nós pegamos de volta e começamos a sofrer. E às vezes nós temos esse sentimento: eu estou sozinho, parece que Deus não está me vendo. Então ele disse o seguinte, que existem... Ele disse que existem duas zonas. Quando eu aprendi sobre isso, é bom você aprender que você também vai descansar no Senhor. Existem duas zonas de batalha. É a zona da casa e a zona do trono. A zona da casa é aquilo que você pode fazer. É o que está ao teu alcance de fazer. O que é que eu posso fazer para resolver essa situação? Eu posso orar? Quais são as minhas ferramentas que eu tenho para resolver essa situação aqui na zona da casa? A zona da casa é o lugar onde eu posso dominar. Eu posso resolver, eu posso fazer. Mas existe a zona do trono, que essa só Deus pode fazer. Então, o que eu posso fazer aqui na zona da casa, eu faço. E aquilo que não está na zona da casa, está na zona do trono, que é o impossível, aquilo que eu e você não podemos resolver. Nós temos que orar, fazer a nossa parte e entregar e dizer: Deus, até aqui eu dou conta, daqui para cá eu não dou conta. Então eu entrego. E descansa, queridos. Descansar é confiar. Já orou, já fez o que estava ao teu alcance, agora você descansa. Deixa o impossível, aquilo que você não pode de forma nenhuma resolver, para Deus. Entrega e confia. Isso é descansar. Quando eu comecei a colocar em prática isso na minha vida, eu consegui viver mais em paz dentro de mim, porque eu vivia numa ansiedade terrível. Eu estava com tanta ansiedade que eu estava ficando doente de algumas outras coisas. E quando eu fui fazer uma escola chamada Escola de Comportamentos e Vícios, comportamentos viciados, eu fui descobrir que eu tinha uma ansiedade muito grande e eu tinha uma compulsão. E a minha compulsão era querer tudo organizado e limpinho. Enquanto eu não visse tudo organizado e limpinho, eu vivia uma pilha de nervo, porque eu não queria que ninguém entrasse em casa de sapato. Tinha que deixar a sandália lá fora. E eu andava com um paninho embaixo do pé, limpando as coisas, né? Alguém ia passando, deixando a marquinha no chão, eu já ia com um paninho. Eu ainda estou lutando, mas eu já estou melhor do que eu estava. Eu estou lutando com essa compulsão. Mas era um vício. Era um comportamento viciado. É um comportamento viciado. E aí eu descobri isso. Por causa dessa ansiedade que eu tinha, o que causava a minha ansiedade? Minha tristeza, e me sentia só. E quando tinha algum problema muito sério para resolver, que eu não conseguia resolver, pastor, aquilo, eu ficava orando, mas Deus, eu já orei tanto por isso, já jejuei, isso não foi resolvido. E aí quando eu comecei a deixar, por exemplo, eu tenho um neto de 22 anos. O meu neto andou para a igreja até mais ou menos uns 14 anos. Depois disso ele não quis mais saber de igreja, não. E eu disse: Senhor, mas o Senhor prometeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora esse menino não quer nada com Deus. E eu orava toda noite por ele, mas aquilo me consumia tanto, me dava uma dor tão grande por ver o meu neto se distanciando de Deus. Aí quando eu ouvi essa palestra desse conferencista, que ele falou sobre isso: descanse, você vai morrer. Você vai morrer, tanto ficar se preocupando com coisa que não está na tua zona, não é você que vai resolver isso, não. E aí eu comecei a fazer isso, orar, não só esse problema do meu neto, outros problemas que todos nós temos, tá, irmãos? Não pense: pastora,
Né? A pastora não tem problema, todos nós temos. E cada um de nós temos problemas mais cabeludos do que os outros, tá? Nós temos níveis de problema, gente. Tem gente que tem os probleminhas, outros têm, né, pelo meio, outros têm grandes, né? Mas o que eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática é isso. Não preocupar com a vida desse menino. Eu oro o que tenho que orar, mas eu sei que a qualquer momento Deus me falou, vai encontrá-lo. Deus vai pegar esse menino. Deus está deixando ele ir até onde ele quiser, mas vai ser o momento que que ele não vai deixar mais ele, porque Deus nos deixa ir até onde ele quer. Quando ele não quer mais, ele quebra as nossas pernas, tá? Ele quebra as nossas pernas e ele nos encontra. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento que nós não estamos só, que Deus está conosco, Ele prometeu estar conosco. Nós podemos ter esse sentimento, mas quando tivermos esse sentimento, em vez de fazer qualquer outra coisa, ficarmos tristes, deprimidos, nós precisamos ir para o nosso quartinho, para o nosso lugar secreto. Chama-se de altar secreto, tá? É um altar que ninguém vê você, é só você e o Senhor. Vá para esse lugarzinho e você vai sentir ali Deus te afagando, Deus te renovando as tuas forças. Porque é isso que vai fazer você continuar firme com o Senhor até a vinda do Senhor Jesus, ou até a sua partida para a eternidade.